92. Fallout Scourge capítulo 889. O sonho do planeta. Meio. Autor: Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. O que eu vi. O que eu senti. O que eu te ensinei. O fantasma de Darth Plagueis pairava no ar. Switch. O sabre de luz vermelho sangue se abriu num instante, como um trem vermelho passando, e tudo ao redor desapareceu. Darth Martael abriu os olhos de repente, respirou fundo, ergueu a mão e um copo d'água voou para sua mão. Ele sacudiu o copo e nesse instante, a força da vida se misturou ao vidro, matando todos os micro-organismos. Então, ele bebeu aquele copo d'água. Existem muitos lugares misteriosos no planeta Arrancar, e aos olhos de muitos estudiosos e exploradores, esses mistérios têm origem no ambiente único do planeta, como micro-organismos no ar, esporos de fungos ou campos magnéticos caóticos. É claro que, para aqueles que são sensíveis à força, como os Cavaleiros Jedi, eles acreditam que este planeta está vivo. Darth Martael também pensa assim, mas isso não o impede de se livrar de todos os micróbios e esporos desses alimentos nativos antes de comê-los. O fantasma de Darth Plagueis já não exerce qualquer efeito sobre ele. Há muito que ele compreendeu que não se trata do verdadeiro fantasma de Darth Plagueis, mas sim de um resquício de sua vontade ainda presente na força quando ele estava no planeta Dagobah. Já havia ultrapassado esse nível e aprimorado ainda mais seu poder do lado sombrio. A prática da força tem duas vertentes. Por um lado, busca explorar a essência da força e, por outro, explorar a essência de si mesma. Além disso, esses dois se complementam e não são suficientes para praticantes externos. O nível da força atingiu de Darth Martael, e ele foi capaz de sentir a diferença na força refletir-se em cada pessoa, ou seja, a força que ele vê pode ser a mesma que o mestre Yoda vê, ou algo diferente. Mas agora, a única coisa que o preocupa é esse sonho. Ele começou a sonhar quando chegou pela primeira vez ao planeta Arrancar. Naquela época, ainda havia coisas superficiais, como alguns monstros e alguns cadáveres. Mas então, gradualmente, algo mais começou a aparecer. Algumas das pessoas que ele havia matado, as coisas que ele havia feito, e o tempo passou. Até agora, Darth Plagueis apareceu. Os olhos de Darth Maltael são severos. O sonho do planeta Arrancar. Isso está conectado ao passado, conectado ao presente e conectado ao futuro. Aqui a ilusão se reflete. A realidade se reflete, a essência oculta nas profundezas se reflete. Não é de admirar que as irmãs dos sonhos tenham mencionado para ele na nave espacial que os sonhos de Arrancar eram tão poderosos que elas tinham medo de se perder neles, então se afastaram quando chegou a hora, sem a menor nostalgia. Porque eles têm muita clareza de que, se continuarem assim, farão parte do sonho deste planeta. Toda pessoa sensível à força que vier a Arrancar será torturada por sonhos, confrontando seu próprio coração e descobrindo as cicatrizes que podem ser dolorosas até o fundo da alma. Mestre Macio Hindu estava prestes a chegar ao planeta Arrancar, conforme a mensagem que Kinlan vos te enviara posteriormente, mas Darth Martael não se surpreendeu com isso, pois sabia que Kuran vos também devia ter informado o Hindu sobre sua existência. Então, qual é o seu sonho? Macio Hindu. Darth Martael zombou e saiu. Ele já ouviu das irmãs dos sonhos sobre a situação atual da cidade de Pelekibal, claro, e a irmã dela, Lunamene, Emma, nunca se importaria com essas coisas. Devido à morte dos conselheiros da Confederação de Galáxias Independentes e do líder supremo original, Lord Giptum, a cidade encontra-se agora numa situação de desamparo, com vários dos mais poderosos grupos de contrabando a planear assumir o controle da cidade e, consequentemente, do planeta, obtendo assim enormes lucros econômicos. E Darth Martael simplesmente encontrou um grupo de contrabandistas aleatoriamente, mostrou o certificado de identidade do quarto grupo, preencheu alguns cheques sem fundo e depois ofereceu algum dinheiro para suborná-los, para que o grupo de contrabandistas te obedecesse. Embora o quarto grupo seja notório na República Galáctica, com a expansão contínua de sua força, não é difícil para muitas pessoas se ajoelharem e chamarem seu pai assim que este sinal for afixado. Darth Maltael não queria realmente obrigar aquela ralé a fazer algo, era puramente para facilitar o deslocamento. Por meio desse grupo de contrabandistas, ele soube que a população da cidade de Pelekibal estava em pânico. Os ataques às fazeridas e fortalezas vizinhas, perpetrados pela Frente de Libertação das Terras Altas, já haviam começado a causar escassez de suprimentos na cidade.
Essa situação foi agravada pelo fato de o comércio de importação e exportação ter praticamente parado devido à destruição do espaçoporto. Para reparar o espaçoporto, é necessário mobilizar muitos recursos humanos e materiais e, mais importante ainda, encomendar o mais rápido possível a aliança tecnológica um novo conjunto de instalações para isolamento e remoção de fungos, o que também representa um enorme gasto financeiro. Se a Coronel Lord Gepton ainda estivesse lá, seria natural unir as forças de todas as pequenas gangues para concluir esse grande investimento. Mas agora, as várias gangues de contrabandistas da cidade desconfiam umas das outras, então é natural que isso seja impossível ao tomar conhecimento dessas notícias. Dart Martael também descobriu algo muito interessante. Nesse momento, Mácio Hindu também caminhava pelas ruas da cidade de Pelequibal, observando as disputas e brigas entre vários membros de quadrilhas de contrabandistas. Embora ambos estivessem na mesma cidade e soubessem da chegada um do outro, eles não se encontraram. Como todos eles são personagens que atingiram o ápice da força, sua percepção e ocultação interferem uma na outra, tornando-os completamente indetectáveis. Mestre Hindu caminhava por ali com roupas casuais, buscando informações. Por isso, ele nem sequer usava o manto de tecido grosso que os cavaleiros Jedi costumam vestir, mas sim um traje que lhe permitia maior mobilidade, semelhante ao usado por exploradores e contrabandistas que percorrem a galáxia. Uma vestimenta praticamente idêntica. A Frente de Libertação das Terras Altas é um termo que ele ouve com muita frequência, e ele também conhece o significado da palavra porque o único lugar habitável no planeta Arrancar é este enorme planalto. Então o povo Corunai também se cidade de Pelequibal foi construída neste pedaço de terra. O lugar mais plano e melhor do planalto autodenomina montanhas e o nome Iglanders também carrega o significado de que somente eles podem viver nas terras altas, e os estrangeiros balavais devem sair de lá. Ao mesmo tempo, os temas que acompanham a Frente de Libertação das Terras Altas são todos massacres, destruição, terror. Mácio Hindu também soube que essa Frente de Libertação das Terras Altas surgiu repentinamente nos últimos tempos, tendo matado centenas de pessoas e destruído mais de uma dezena de fortalezas, grandes e pequenas. Se isso for verdade, Mácio Hindu respirou funda. Depabiraba. É você? E ele o matem-no. De repente, ouviram-se vários rugidos do outro lado, seguidos pela chegada de vários contrabandistas fortemente armados. O objetivo deles é claro: Mácio Hindu, eu não sou a pessoa que você está procurando. O Hindu usou a força para influenciar as mentes dessas pessoas, mas depois descobriu que era inútil. A pessoa do outro lado atirou diretamente ao Mácio Hindu, desviou para o lado e disse em voz alta: vocês estão enganados. Estou aqui para fazer negócios, matem-no. Ele é um espinho da Frente de Libertação das Terras Altas. Os contrabandistas gritaram e abriram fogo. Fort Scourge capítulo 890. O sonho do planeta, parte 2. Um espião da Organização de Libertação das Terras Altas. Mestre Hindu ficou chocado, porque essas pessoas pensam assim. Ele tem certeza absoluta de que ninguém o conhece aqui. Afinal, ele deixou o planeta Arrancar ainda criança e veio para cá há 35 anos como um enviado especial, então pouquíssimas pessoas o reconheceram. Matem-no. Essas poucas pessoas gritaram e atiraram freneticamente. Mestre Hindu não queria cometer um assassinato e, enquanto se esquivava rapidamente dos raios explosivos, correu em direção ao Boco atrás dele. No entanto, as coisas estavam piorando cada vez mais. Depois que o mestre Hindu se livrou daquelas pessoas, ele foi visto pouco depois por outro grupo, que também rugiu e o atacou. SHHHHH. Bum. Bum bum. Atraído pelos tumultos na cidade, Desmatael parou um veículo tripulado e dirigiu-se para lá. Ele soube, através da quadrilha de contrabandistas que havia comprado, que alguém parecia ter visto o líder da Organização de Libertação das Terras Altas, e que fora ele quem liderara os corunhos no ataque à sua fortaleza e no massacre de seu povo. De acordo com as descrições daquelas pessoas, o líder era um homem careca, de pele escura, sem barba e com as maçãs do rosto proeminentes. Ele claramente se parecia com Mácio Hindu, mas Dart Martael sabia que, entre a Organização de Libertação das Terras Altas, Carvasto e Depabiraba não eram páreo para o mestre Hindu, e que também não poderiam usar isso a seu favor. Jogar a culpa para outro alguém é um método tão tedioso, inútil e inferior. Então, por que essas pessoas descreveram com tanta precisão a aparência do mestre Hindu? Dart Martael começou a investigar secretamente e, finalmente,
Descobriu uma possibilidade: o carro voador parou, e Darth Martell jogou fora algumas barras de crédito e caminhou na direção dos tiros. Ele saltou diretamente para um telhado, observando a perseguição nas ruas e becos abaixo. Então, você está aqui, Mace Windu. Ei! Vamos brincar com você primeiro. Darth Martell zombou. Agora não é hora de confrontar Mace Windu, seu verdadeiro alvo é Depa Billaba, Mestre Windu. Apenas uma recompensa neste momento. Ele também começou a ter algumas especulações. Coisas muito estranhas e aterrorizantes estão acontecendo no planeta Arrancar. Mestre Windu já havia percebido que algo estava errado, mas suspeitava que o Anjo da Morte pudesse ter usado a influência remanescente do separatismo na cidade de Pelequibal para tentar te causar problemas. Então ele pegou uma moto voadora e correu para fora da cidade. Ele rompeu facilmente o bloqueio dos contrabandistas e então se embrenhou na selva quase infinita. Os contrabandistas perseguiram-nos freneticamente, mas quando chegaram aos arredores da selva, pararam e hesitaram. Das Martell percebeu que a aparência deles não era exatamente a correta, então se misturou à multidão e perguntou: por que vocês não os perseguem? Aquela pessoa pode ser o carniceiro da Frente de Libertação das Terras Altas. Esquece isso, amigo, você acabou de chegar aqui, não é? A selva de Arrancar pode matar a gente, disse o contrabandista ao lado dele. Acabei de chegar, mas já ouvi algumas coisas por aqui. O que ouvi não é tão misterioso assim. Darth Martell alterou facilmente sua vez para soar gentil e amável, enquanto silenciosamente inseriu um lingote de crédito com valor nominal de 500 pontos de crédito. Ele também havia descoberto antes que as pessoas na cidade de Pelequibal eram difíceis de serem afetadas pelos sinais espirituais da força, e como suas ações eram muito mais convenientes do que as do Mestre Windu, ele também experimentou pacientemente e nem todos puderam ser afetados, mas alguns sim. Há algo em comum entre essas pessoas. E aqueles que afirmam ter visto Mace Windu massacrar sua fortaleza. Eles praticamente entraram na selva. O contrabandista ficou radiante ao receber uma quantia inesperada. Quem se arriscaria a comer por tanto dinheiro? Ele puxou Darth Martell para um canto e sussurrou, mesmo quando a Frente de Libertação das Terras Altas Salu, a selva parecia estar viva. No início, não era tão grave, mas depois, as pessoas que entravam na selva e conseguiam sair são cada vez menos, e mesmo as que conseguem estão como loucas. Nos últimos dias, todos os que se aventuraram a entrar, ninguém conseguiu sair. Este homem também era íntegro. Arrecada dinheiro para fazer coisas para os outros e depois persuade. Então, para o seu próprio bem, é melhor não entrar. Correm rumores de que o líder da Frente de Libertação das Terras Altas tem magia e transformou toda a selva em um ser vivo. Darth Martell assentiu com a cabeça e observou atentamente a selva. Neste momento e meio-dia e o tempo ainda está nublado, como é comum no planeta Arrancar, mas daqui, a densa selva permanece escura, com arbustos e folhagens bloqueando a entrada da luz solar. Pelo contrário, ela se reflete na neblina, criando uma paisagem de cores vibrantes. Ele decidiu não agir precipitadamente, então seguiu os contrabandistas de volta à cidade. Depois dormiu em uma cama grande em um hotel de luxo em um céu estrelado. Tang Xiao abriu os olhos. De repente se viu em meio ao céu estrelado. Havia silêncio por toda parte, e inúmeras estrelas brilhavam ao redor. Essas estrelas estão tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximas, como se pudessem estender a mão e tocá-las. Isso é. Tang Xiao ficou chocado. Este é o sonho que tive antes de acordar da nave Maikuzin. Esse sonho. Esse sonho. Ele não conseguia parar de murmurar para si mesmo: o que eu vi? O que eu ganhei? O que eu dei? Tudo começou com esse sonho, mas o que aconteceu nesse sonho? Os olhos que haviam sido abertos se abriram novamente. E Darth Martell se viu em pé no luxuoso quarto com cama king size onde ele estava hospedado. No entanto, naquele momento, o quarto estava uma bagunça, como se tivesse sido atingido por um tornado. Quanto a ele, estava flutuando no meio da sala, com o sabre de luz vermelho sangue já ativado em sua mão. No chão, ao lado, jaziam dois cadáveres, ambos vestindo roupas de garçons de hotel, e uma jovem garçonete, bastante bonita, estava agachada num canto. Ela olhou para Darth Martell horrorizada, tremendo violentamente, e implorou em voz baixa: por favor, não me mate. Não. Você me obriga. Me deixe fazer alguma coisa. Tudo ficará bem. Darth Martell acenou com a mão. Com um estalo, o pescoço da bela garçonete foi torcido 360 graus por uma força invisível. Seus olhos congelaram em pânico infinito e,
Com um plop, seu corpo caiu no chão e ele caiu do ar, pisou descalço nos destroços no chão e chegou à beira da cama, com vista para o Pelequebal do ponto mais alto da cidade de 50 andares. Durante a noite, muitos lugares estavam em chamas, e havia constantes tiroteios e explosões a lugar. Depabilaba. Dati Martael pronunciou esses dois nomes do fundo da garganta. Com um tom extremamente sombrio, ele ergueu a mão e acenou. A capa negra voou para cobri-lo, guardou o sabre de luz e saltou diretamente da altura de 200 metros do 50º andar. Ele pousou diretamente em uma motocicleta com suspensão, tão estável quanto uma montanha e tão leve quanto uma pluma. Após ligar o motor, acelerou ao máximo e voou através daquela cidade repentinamente caótica, em direção à selva sem fim nos arredores, envolta em escuridão. Fortescue capítulo 891. Terra dos Sonhos, Ilusão. Das Mazayor dirigiu uma moto voadora até o portão da cidade de Pelequebal, apenas para ver alguns soldados que deveriam estar do serviço no portão atirando freneticamente contra a multidão ao redor. Suas expressões eram de extremo medo, e ele ainda gritava enquanto atirava, "Não venham aqui ou não venha rir aqui." Então seus olhos se voltaram para Dati Martael, suas expressões ainda mais assustadas. Eles apontaram para este lado e rugiram: "Morto! Morto! Morto! Mate-o até a morte." Eles apontaram suas armas para este lado. No entanto, bem na hora em que iam puxar o gatilho, uma sombra escura caiu do céu quase ao mesmo tempo. Clique! Clique! Vários raios poderosos se seguiram, derrubando com precisão todos os rifles de disparo rápido nas mãos dessas pessoas. Logo em seguida, a figura vagou entre esses soldados como uma borboleta, e o sabre de luz vermelho sangue ceifou uma vida após a outra. Foi somente depois que o último soldado louco foi decapitado que essa figura se aproximou de Desmassaire e se ajoelhou respeitosamente, dizendo: "Mestre, espero que esses sonhadores não o tenham perturbado." A pessoa em questão é Dati Lilin. Dati Martael permaneceu imóvel o tempo todo, apenas observando a peça. Ele olhou para Dati Lilin e perguntou casualmente: "Como está a situação na cidade?" O sonho do planeta Arenkar começou a se espalhar descontroladamente, e todos que tiveram contato com a selva começaram a sonhar e enlouqueceram. Havia milhares de pessoas na cidade que enlouqueceram e atacaram outras sem aviso prévio. Para elas, todos ao redor são monstros. Dati Lilin disse seriamente: "Há até mesmo vários líderes de equipe entre os enlouquecidos, mas, na minha opinião, esta cidade deve ser capaz de lidar com todos os sonhadores antes do amanhecer." Dati Martael olhou para ela e perguntou de repente: "Você também está sonhando?" "Não é como você de costume, mas é muito parecido com você antes de me seguir." "Mestre, a situação no planeta Arenkar está se tornando cada vez mais perigosa. Não me atrevo a cometer nenhum erro." Dati Lilin rapidamente baixou a cabeça e disse: "O que você viu?" "Dentro do hotel?" perguntou Desmartael novamente com um olhar frio. "Eu não vi nada," disse Dati Lilin inconscientemente, e então ela encontrou o olhar do dono e curvou a cabeça profundamente novamente. "Eu vi outra." "Não, não é você." "Então, essa sou eu?" Dati Martael a interrompeu abruptamente. "Sim. Vamos, entre na selva." "Mestre, a selva em Arenkar está muito perigosa agora." "Claro que é perigoso. Porque aqui, seu maior inimigo é você mesmo." Dati Martael disse com leveza: "Não é mais possível esperar para enfrentar os sonhos deste planeta e os seus próprios. Lá dentro. Se você não consegue, simplesmente morra por dentro." Após falar, sem qualquer explicação, ele agarrou o corpo franzino de Dati Lilin, jogou-a na moto voadora e saiu pilotando a motocicleta para fora da cidade. Mas o hindu caminhava pela estranha selva de Arenkar e havia se perdido. Para um cavaleiro Jedi, isso é algo inacreditável, mas simplesmente aconteceu. Tudo que eu conseguia ver era que os arredores estavam envoltos por uma densa camada de neblina. Havia muitas sombras na neblina, e eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Uma luz de várias cores emanava do nada, refletindo a neblina em uma luz colorida e radiante. No ar, todo tipo de plâncton e insetos nadam. Sim, nadam, e seus movimentos são tão alongados quanto na água. Existem amentilhos voadores do tamanho da palma da mão, semelhantes a dentes de leão, com tentáculos estendidos que ainda nadam. Existem peixes voadores com cabeça grande e corpo pequeno, e a cada movimento, uma luz de cores brilhantes emite do centro do corpo. Todos os tipos de flores, com suas pétalas abrindo e fechando constantemente, como se estivessem engolindo o ar avidamente.
Nas árvores gigantes ao redor, inúmeras raízes aéreas crescem, e essas raízes aéreas estão constantemente flutuando no ar. Algumas estão até mesmo conectadas às raízes aéreas de outras árvores, e raios de luz fluem entre as raízes aéreas interligadas. Ao longo do caminho, Mestre Windu avistou muitos animais. Esses animais eram tão estranhos que ele não conseguiria nomeá-los, mesmo que tivessem nascido no planeta Arrancar, e nem sequer tinha certeza se eles realmente existiam. A única coisa que eles têm em comum é que todos esses animais estão andando, seus olhos estão embaçados, parecem estar dancando e parecem estar vagando entre um estado de semiconsciência e um desmaio. Sejam aqueles animaizinhos fofos ou aqueles grandes predadores atemorizantes, eles parecem indiferentes a tudo ao seu redor, simplesmente caminhando em seus próprios sonhos. Mas, ao caminhar por aquele lugar belíssimo, a testa do Mestre Windu estava coberta de suor frio, e ele viu ainda mais coisas. Ele viu Jun, coberto de sangue e afundando, reclamando com ele sobre por que ele estava indeciso e não conseguiu matar Severance Tan. Ele viu aqueles 179 cavaleiros Jedi que morreram na Batalha de Geonosian, enfrentando o exército de 200.000 robôs. Eles estenderam suas mãos mutiladas para ele, choraram amargamente e questionaram por que ele havia enviado tantas pessoas para morrer. Mas mesmo em meio a tantas visões, Windu ainda não viu a pessoa que procurava. Depabiraba, este planeta. Está sonhando. Mas se Windu olhou ao redor, seu talento único para a força te permitia perceber a essência de tudo. As ilusões ao seu redor não afetam sua mente inabalável. A determinação do Mestre Windu é uma das maiores, mesmo entre a Ordem Jedi, permitindo-lhe usar o estilo original de esgrima do sétimo tipo, que só pode ser controlado pela força. Baseado no Juyo, um poderoso estilo de esgrima impulsionado pelo lado sombrio, o Vapad, uma técnica de espada do sétimo tipo que pode ser usada por cavaleiros Jedi, foi aprimorado. Esse tipo de esgrima é extremamente poderoso, permitindo ao usuário sentir plenamente o prazer da batalha, absorver força no combate e tornar-se cada vez mais corajoso em combate. Mas, ao mesmo tempo, também faz com que o usuário oscile constantemente entre a luz e a escuridão. Somente uma vontade e uma mente firmes como as dele não se perderão na esgrima Vapad. De repente, Mestre Windu via algo no chão à sua frente. Não era tão grande. Se não fosse pelo talento único que possuía, ele não teria sido capaz de ver aquilo. Ele caminhou até lá e encontrou um cabo de metal no chão, o cabo de um sabre de luz. Windu agachou-se. Ele já havia reconhecido que aquele era o sabre de luz de Depabilaba. Estendeu a mão e descobriu que o cabo da espada estava congelado no gelo, aparentemente abandonado ali há muito tempo. Fortes Call capítulo 892. Sonhos, ilusões, 2. O sabre de luz representa a fé dos cavaleiros Jedi. Quando um Jedi entrega seu sabre de luz, ele também entrega sua identidade como Jedi. Mas se o Windu pegou um sabre de luz, apertou o botão e, com um estalo, a lâmina de luz verde surgiu instantaneamente, adicionando esplendor àquela selva colorida. Você não deveria estar aqui. Uma voz rouca soou de repente. Mestre Windu reagiu muito rapidamente e, num instante, chegou na direção do som com um único passo. Ele só viu uma figura passar rapidamente ao Mestre Biraba. O Mestre Windu gritou. O homem parou e se virou. De fato, ele é um dos membros do comitê mais importante da Ordem Jedi, um dos melhores mestres de esgrima e também seu aprendiz mais admirado, Depabiraba. Mas o motivo pelo qual Mestre Windu a reconhece é porque eles se conhecem há décadas, já que Depabiraba praticamente se transformou em outra pessoa. Sua figura havia perdido mais do que um círculo, suas bochechas estavam encurvadas, suas sobrancelhas sem brilho, e seus longos cabelos foram cortados abruptamente, restando apenas fios curtos como ervas daninhas. O marito que usava estava sujo e rasgado, como de uma mendiga, e uma tira de pano imunda estava enrolada em sua testa, cobrindo a joia que ostentava. Mestre Windu sabia que Depabiraba era um Sharaktan. Essa raça, com um estilo muito religioso e místico, tinha o ritual de pregar joias na testa de uma pessoa para expressar a conquista que ela havia alcançado. E essas joias são chamadas de Sharaktan, o mesmo nome de sua raça. Ao término do primeiro teste, a primeira joia será pregada na ponte do nariz, e quando a pessoa se tomar a mais destacada, a segunda gema, maior, será pregada entre as sobrancelhas. Depabiraba possui duas joias. A que fica na ponte do nariz se chama Exploradora, representando sua perseverança na busca pelo verdadeiro conhecimento da força, e a que fica nas sobrancelhas se chama Suprema, um reconhecimento de suas conquistas. Então,
O que Depabilaba está tentando expressar ao cobrir a Jula Suprema entre as sobrancelhas. Você não deveria estar aqui, professora. Pelo menos não agora, disse Depabilaba. Recebi sua mensagem, por isso estou aqui. Preciso vir, disse Mestre Windu com voz grave. Balawai. Esta guerra não acabou, você não deveria vir. Depabilaba balançou a cabeça. Vim aqui para te encontrar e, ao mesmo tempo, para acabar com esta guerra. A força de uma pessoa sozinha é impossível. Mesmo que essa pessoa seja você. O que aconteceu com você? Perguntou Mestre Windu. Quero acabar com esta guerra. Suekitares um caminho a seguir, murmurou Depabraba. Você não está em um estado normal, está ficando cada vez mais fraco. O lado sombrio está consumindo seu corpo ou seu corpo é um campo de batalha entre a luz e as trevas agora. E isso não vai te fortalecer, só vai te deixar mais fraco. Você vai acabar se tomando um miserável. Volte comigo imediatamente de volta para Coruscant. Depabilaba balançou a cabeça. Seu corpo gradualmente tornou-se transparente e, por fim, transformou-se em inúmeras manchas de luz coloridas que se espalharam. Só então o Mestre Windu percebeu que o que estava diante dele era, na verdade, uma ilusão. Então, onde fica a verdadeira Depabilaba? Ele ergueu os olhos e olhou ao redor, e as cenas circundantes, que eram ao mesmo tempo reais e ilusórias, o impediam de distinguir a direção ou a autenticidade. O rosto do Mestre Windu tornou-se extremamente solene, e ele começou a se concentrar na ilusão à sua frente, usando sua poderosa força para percebê-la. Para se concentrar, ele sentou-se de pernas cruzadas e entrou em estado de meditação. Nesse momento, ele vê cada vez mais coisas, cada vez mais. Ele viu Coruscant em chamas, viu a queda de inúmeros cavaleiros Jedi, viu as avassaladoras naves de guerra triangulares varrendo todos os cantos da galáxia, viu a barideira da República Galáctica sendo brutalmente arrancada, pisoteada e incendiada. Ele também viu o palácio emergindo do chão em Coruscant, e a pessoa escura, profunda, semelhante a um buraco negro, sentada no trono. Sim, ele viu a derrota na guerra e a ascensão do lado sombrio. Se fosse outra pessoa, já teria entrado em pânico e perdido a cabeça em tal cena, tornando-se escrava do sonho. Contudo, a vontade do Mestre Windu permanece extremamente firme, inabalável em todos os sentidos. Mesmo que o caminho à frente seja acidentado, mesmo que esteja fadado ao fracasso, enquanto eu estiver lá, enquanto o sabre de luz em minha mão estiver lá, é impossível parar a luta. E se a República Galáctica for destruída? Um dia, eu me erguerei sobre os escombros e reconstruirei a República. Quando as pessoas morrerem, elas irão para o treinamento uma a uma. Quando as casas caírem, elas serão reconstruídas tijolo por tijolo. Quanto à sombra no trono, ela cairá pela minha espacial. Mestre Windu abriu os olhos subitamente, e padrões incomparavelmente complexos surgiram diante deles, e naquele instante, ele havia encontrado a essência em inúmeros ambientes quebrado. Este é o talento da força do Mestre Windu. Ele consegue ver o ponto de ruptura de tudo e, assim, compreender diretamente a essência de seu funcionamento. Ao prever o ponto de ruptura no futuro, ele dominará seu próprio destino, e ao prever o ponto de ruptura de algo, ele será capaz de destruí-lo com um único golpe. E agora, Elo viu o Swish. E sabre de luz roxo foi sacado e cravado no vazio sem hesitação ou nesse instante. Foi como se inúmeros pedaços de vidro se estilhaçassem ao redor, e as incontáveis ilusões desaparecessem imediatamente, assim como a atmosfera deprimente. No entanto, em menos de meio segundo, tudo ao seu redor reapareceu e a ilusão o envolveu novamente. Mas Mestre Windu viu o que procurava neste planeta. A fonte do lado sombrio. Darth Maltael e Darth Lilin também caminhavam pela selva. Observando as infinitas ilusões ao seu redor, Darth Maltael também era constantemente atormentado pelo próprio coração. Mas depois de vivenciar tudo no planeta Dagobah, ele já sonhava com o planeta Arericar. Prepare-se. Ele viu Darth Plagueis, Darth Tenebros, até mesmo Darth Sidious. Inúmeras visões sombrias o cercaram, amaldiçoando o Morderido, destruindo sua quarta civilização aos poucos. Contudo, Darth Maltael encarou tudo com calma. Para um Lord Sith, nem mesmo a ilusão de contenção mortal abalava minimamente El desde o princípio, quando o Baidas Pregs era temporariamente sua divisão, e mesmo quando aceitou pela primeira vez a nave-mãe Cuisine, ele descartou tudo o que era desnecessário em seu pensamento. Ele não tem praticamente nenhum desejo, nem mulheres nem dinheiro a impressionam. Só existe uma coisa que ele quer, a Via Láctea. Fault School G capítulo 893,
sonhos, ilusões. 3. Na verdade, nesse aspecto, Dart Martael e Dart Sidious são muito semelhantes, mas existem algumas diferenças. A primeira precisa desenvolver e depender da quarta civilização, enquanto para o segundo, a República Galáctica e o Império Galáctico são apenas ferramentas. No entanto, neste momento, o sonho do planeta Arrancar está se tornando mais forte e profundo, e até mesmo Dart Martael começou a ver coisas que o assustam, a fonte de seu poder, e a essência. Exatamente, o que eu vi. O que eu recebi. Pelo que eu paguei. Antes que eu abrisse os olhos na enfermaria da nave Maikuzin. No planeta Dagobah, ele obteve a resposta para a pergunta anterior. O que Dart Plagueis viu quando lhe deu o nome? Porque ele recebeu o nome de Dart Martizael. Ele me viu. No longo rio da força, Dart Plagueis viu Tang Xian. Foi Tang Xiao quem deu o nome de Dart Plagueis Martael. 75. Se a divindade com esse nome estivesse diante de mim, até eu sentiria pavor. Foi ela quem lhe deu esse nome, e ele deveria ter um significado maior. As palavras de Dart Plagueis ecoaram pelo ambiente. Foi Tang Xiao quem te disse o nome e quem te deu o nome, mas não Tang Xiao. Será que se trata de outro tempo e espaço? Ou será alguém fingindo ser ele? Essa já é a próxima pergunta. Nesse momento, Dart Martael não lutou contra o sonho, pelo contrário, o abraçou e encarou seu passado, seu futuro e seu próprio destino com a mesma calma que demonstrara no planeta Dagobah. Você trouxe desastres demais para esta galáxia. Inúmeras pessoas inocentes morreram por sua causa. Você pagará o preço. Só uma voz justa se fez ouvir. Eriado, Deron, Odermantel, Quat, Coruscante. Vocês cometeram crimes on planetas demais. Você finge ser o imperador do Quarto Império, mas o que você fez não é digno de comandar o povo. Neste momento, venho enfrentá-los, em nome da Via Láctea. Dart Martael. A figura à sua frente é monstruosa, e a força do seu lado luminoso parece ser tão vasta que pode iluminar todo o universo. O sabre de luz verde em sua mão é como um fogo de artifício inextinguível, e seus olhos parecem capazes de penetrar toda a nevoa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu derrotei muitas vezes, mas cada vez que ele escapa das garras da morte, cada vez, ele retorna, mais forte. Será este o destino? O sabre de luz brilhante perfurou seu coração gélido, e a sensação de queimação retornou ao seu corpo imortal. No último segundo de sua vida, ele sentiu o calor da vida novamente. Será isto o destino? Luke Skywalker. Você está destinado a ser aquele que me matará no momento em que eu acordar da nave Maikuzin. Este é o meu destino. E será que é o seu destino? Aoa Anashi. Não é o destino. E apenas a minha escolha o meu caminho. Não importa quem seja, não importa quem seja, ou seja Martael ou Luke. Serei apenas eu, aquele pequeno obstáculo no caminho para a eternidade. Eu finalmente serei quebrada por mim mesma. Altano Xiao riu descontroladamente. O destino é sempre apenas uma desculpa para os fracos. Os fracos que são impotentes diante do destino. Só você pode salvá-lo. A voz antiga ecoou em sua mente. O que você viu? Perguntou Dart Lilin em voz baixa. Eu sempre consegui enxergar. Desde que perdi a visão, passei a enxergar mais. Foi o espírito ermíco de Lucendri quem falou, e por enxergar mais que me sinto sem esperança, mas ao mesmo tempo, tudo isso. E ainda resta aquela réstia de esperança. Que tipo de desespero? Que tipo de esperança? Dart Lilin, não, perguntou Hydra Catis lentamente. Toda a galáxia está mergulhada na escuridão e no desespero da destruição, e em uma nova esperança, disse Lucendri. Dart Martael, Tang Xiao, ele vai morrer? Hydra Catis continuou a perguntar. Ele não pode lutar contra o destino, pelo menos por enquanto, ele não tem esse poder. Se o futuro da galáxia é realmente tão sombrio, então tenho certeza de que ele deve ser uma das fontes dessa escuridão. A esperança de que você fale é de sua morte. Não, a verdadeira escuridão e destruição não são trazidas apenas por ele. Ao mesmo tempo, não podem ser detidas pelo poder de uma só pessoa. Qualquer um pode. Isso naturalmente inclui ele, Dart Martael, Tang Xiao. Mas por que você diz que eu posso salvá-lo? Comparado ao dele, meu poder é como a diferença entre o céu e a terra, sem mencionar o poder que pode matá-lo. Hydra Catis balançou a cabeça e suspirou. Eu também não posso te dar uma resposta. Vi mais coisas, mas não o suficiente, disse Lucendri. Mas, como a primeira pessoa que ele ressuscitou, a conexão entre você e ele é mais do que vocês dois podem imaginar. Por que você diz isso?
O planeta Arenkar. Em seus sonhos, há muitas coisas entrelaçadas. Lucendri disse, farei o meu melhor para te proteger, e você? Apenas procure a resposta aqui. Mestre Macio Hindu caminhou para frente e, em um terreno relativamente plano, finalmente avistou seu destino. Uma vila muito secreta. Se não fosse por seu talento em destruir a força, seria difícil distingui-la. Ao se aproximar, ele viu pelo menos 14 armas secretas com pitos apontadas para ele de todas as direções, mas não disparou imediatamente. Antes de chegar à vila, Mestre Windu ficou surpreso ao ver vários soldados clones em serviço. Nenhum desses soldados clones usava capacete, e a armadura de liga polimérica em seus corpos era tão marichacia que era quase impossível distinguir a cor branca original. Os rifles Blaster DC-15 em suas mãos estavam envoltos em camadas de tecido grosso feito de uma substância semelhante ao bokeh. A infiltração de óleo no âmbar da torre pode bloquear a erosão causada por fungos ao verem a Mestre Windu se aproximando. Esses soldados clones ficaram um pouco surpresas. É. O General Windu. É você? Mestre Windu assentiu com a cabeça. Soldados, sou eu? Para que você veio aqui? Perguntou o soldado mestre de Pabilaba. Onde ele está? Perguntou Macio Windu. Ela saiu daqui e não sabemos onde ele está. Um soldado disse, General Wen, por favor, venha por aqui, e eu o levarei para ver o líder deste assentamento, Calvasto. Mestre Windu assentiu com a cabeça e seguiu esses soldados até a aldeia. Ao longo do caminho, pudemos ver mais coronais fortemente armados descendo das árvores, seguindo-os com vigilância constante. Alguns deles têm arcos e flechas nas mãos, enquanto outros possuem escudos de energia. Fortescue capítulo 894-1888. Terra dos Sonhos Ilusão, 4. Esses soldados clones levaram Macio Windu até lá, e o Mestre Windu viu essa figura lendária pela primeira vez. O líder dos Corunai, Carivasto ao ver Macio Windu, o líder corpulento abriu os braços e disse em voz alta, Bem-vindo, seu retomo, irmão. Você me chamou, irmão. Mestre Windu estava um pouco estranho. Estamos ligados por sangue, irmão. Disse Calvasto com pesar, aproximando-se e tocando a testa do Mestre Windu. Jungli, diga-me Sangue. Mestre Windu balançou a cabeça e interrompeu Cart. Você é o usuário da força do lado sombrio. Poder, deixe-me viver luz, não. Disse Calvasto. Poder, selva, conceda-me eu, usando a força, protejo. Selval ele ergueu a mão novamente. Aceitem a família, a memória. Não, a escuridão. Mestre Windu lançou-lhe um olhar profundo, assentiu com a cabeça e deixou Calo colocar a máquina em sua testa. Momental parece que ele já viu inúmeras imagens. Chamas, sangue, carnificina. E o desespero e o medo de sobreviver sozinho na selva. E, retomando do inferno, compreendendo o poder do lado sombrio e buscando vingança. Mestre Windu ficou chocado. Lentamente disse uma palavra, GH? SH Windu. No dialeto de Corunha, GHSH significa família. No entanto, seu significado vai além do laço sanguíneo comum, abrangendo bem a conexão entre as almas e coisas do gênero Balooi, massacre. Windu. Eu, o último ou agora, restam dois. Calvasto deu um tapinha no ombro do Mestre Windu. Sua estatura é realmente robusta. Mesmo que o Mestre Windu seja um homem grande, ele ainda é muito mais baixo que Carlo. Mestre Windu assentiu com a cabeça, e seu rosto estava um pouco foio. Ele suspirou e disse, estou aqui para encontrar Depa-Bilaba. Ela é minha aprendiz. Não posso deixá-la continuar caindo. Bilaba, herói, exclamou Calvasto, apontando para os outros aldeões lá embaixo, deusal para ele, ou uma heroína, para outros. O status de Bilaba é até mesmo de uma deusa. Mestre Windu não ficou nada contente com isso, pelo contrário, ficou cada vez mais desconfiado. O que você fez com ela? Ela calou para o lado sombrio. Além disso, está ficando extremamente fraca, perguntou Mestre Windu. Escuridão, escolha dela. Eu, ajudo a fraqueza, o sonho da selva, escolha dela. Disse Carivasto, onde ela está? O rosto do Mestre Windu ficou cada vez mais feio. Selva. Encontre o caminho. Para que lado? Carivasto olhou fixamente nos olhos do Mestre Windu, e uma palavra surgiu de espaço entre seus dentes. Vitorial. Quero encontrá-la e que ela me leve até lá. Mestre Windu estava falando muito sério. Carivasto fez uma pausa e disse, chefe, eu me recuso. Irmão, uma vez eu o ajudarei. Após falar,
Ele apontou para o sabre de luz de Depabiraba na mão do mestre. O hindu entendeu e jogou o sabre de luz por cima. Carvasta atirou o sabre de luz diretamente na braseira ao lado dele e começou a falar em voz alta, palavra por palavra. A língua que ele usava era muito estranha e ele tinha dificuldade para se expressar, então o mestre hindu ouviu atentamente. Não entendi o que ele disse, mas enquanto ele cantava, a chama na braseira gradualmente ficou azul, e o sabre de luz chegou a flutuar na chama azul. Após um instante, Carvasto aceriou com a mão e o sabre de luz voou diretamente para a mão do mestre hindu. Ele apenas sentiu que a mão ainda estava fria, não como se tivesse sido queimada pelo fogo, mas agora parecia capaz de superar esse obstáculo. O sabre de luz, vagamente, pressentiu a presença de Depabiraba. Obrigado. Mestre hindu assentiu com a cabeça e se virou para sair. Carvasto disse atrás dele, Balawai massacre. República, onde está a ajuda? Mestre hindu subitamente enrijeceu e, após um longo silêncio, disse lentamente, antes de vir, ouvi o relatório das Imas dos Sonhos. Que assassinaram a Coronel Lord Gotham, líder dos Balawai, e destruíram seu centro de controle de armas aéreas e espaciais. A obrigação de auxílio da República foi cumprida. Balawai o massacre. Carvasto elevou a voz, você, irmão. Mostre o hindu não olhou para trás. Ele também sentiu que não enfrentava a posição de Korunai. Respirou fundo e disse, o Parlamento da República, que define a guerra entre vocês como uma guerra civil, não tem direito de interferir diretamente. Todas as ações da República só podem visar o separatismo. Agora o planeta Arenkar não tem forças separatistas. Não, você. Sim, nós. Irmãos, disse Carvasto lentamente, e havia até um traço de tristeza em seus olhos enquanto olhava para o hindu. Eu jamais permitirei que as forças separatistas voltem a invadir o planeta Arenkar. Após terminar de falar, o mestre hindu caminhou rapidamente para a frente. General soldado clone Rainbow deu um passo à frente, olhou para o mestre hindu, depois para Carvasto, hesitante. Nós. Mestre hindu suspirou e disse, vou-te para a equipe. Carvasto olhou para eles e disse, vão embora. Sob a direção do sabre de luz, o mestre hindu conduziu os soldados clones na direção de Depabiraba, exceto por algumas instruções que deu para proteger esses soldados no sonho do planeta. E ninguém mais disse uma palavra. Depabiraba e as Irmãs dos Sonhos trouxeram um total de 100 soldados clones, e após toda a luta, restam agora 45, mas eles também estão acostumados ao ambiente hostil do planeta Arenkar, e nem mesmo todos eles são compatíveis com a força. Eles caminharam até o coração da selva. Eu não sabia quanto tempo tinham caminhado. A julgar pelo tempo, já deveria ser amanhecer, mas o ambiente ao redor ainda era tão colorido e bizarro, e nada havia mudado. Após caminhar por um longo tempo, mestre hindu de repente ergueu a mão para parar a todos. Então, caminhou sozinho para a frente, olhou em uma direção, suspirou e disse, mestre Depabiraba. A selva foi aberta, e a primeira coisa que saiu foram alguns cães de guerra da arca. Esses eram os animais de estimação que os guardas da arca costumavam ter no assentamento de Carvasto. Eles podiam ajudá-los a lutar em outras tarefas. Esses cães de guerra da arca puxavam uma pequena carroça, e Depabiraba estava sentada na carroça com uma expressão cansada. Sua aparência era exatamente a mesma que o mestre hindu vira na ilusão, ainda mais fraca e miserável. Ela ergueu os olhos, lançou um olhar para o mestre hindu e disse suavemente, você não deveria ter vindo. O plano está prestes a ter sucesso. Mestre hindu disse lentamente, seu plano é usar o sonho do planeta Arenkar para derrotar aqueles Balavais, certo? Os Balavais já haviam obtido uma arma secreta e queriam matar todos os Coronel em 2 meses. Não conseguimos vencer esta guerra e só nos resta tomar a medida mais extrema, disse Depabiraba. Você quer matar todos eles? Mestre hindu ficou um pouco comovido. Esta guerra só pode terminar assim. Ou todos eles morrem, ou todos nós morremos, disse Depabiraba, sem expressão. Fortescue capítulo 895-1889. Terra dos Sonhos, Ilusão, 5. Mestre hindu não disse nada, apenas encarou os olhos profanos de Depabiraba e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Os dois se encararam assim, sem dizer uma palavra, mas pareciam ter trocado 1000 palavras com os olhos, e finalmente a mestre hindu disse lentamente, como o cavaleiro Jedi, como seu mestre, jamais poderei tolerar o que você faz. Depabiraba continuou sem dizer nada, apenas olhou para ele. Mas como amigo.
Mestre Windu virou a cabeça para o lado. Eu te perdoei por tudo. Obrigada, disse Depabilaba. Agora, como membro do Conselho Supremo da Ordem Jedi, eu anuncio. Mestre Windu elevou a voz, os olhos cheios de dor e decepção enquanto olhava para Depabilaba, e sua voz tremia. Depabilaba, você cometeu crimes contra a civilização, massacres. Agora você está destituída de suas qualificações do Conselho Supremo da Ordem Jedi e será presa imediatamente e escoltada de volta a Coruscant para ser julgada. Depabilaba ergueu a cabeça, olhou para o Mestre Windu e permaneceu em silêncio. O Mestre Windu olhou para o turbante em sua testa e perguntou, por que cobrir a gema suprema? Deixe apenas a gema exploradora. Será que você já está confusa sobre o caminho à frente? Nunca estive tão certo sobre o caminho à frente, disse Depabilaba. Mesmo que este seja o caminho errado. Para os Corunhos, este é o único caminho. Talvez sim, mas e a República Galáctica e a Ordem Jedi? Depabilaba ficou em silêncio novamente, não por estar sem palavras, mas simplesmente porque o tal era diferente. Você está muito fraco para andar agora? Perguntou o Mestre Windu. Biraba assentiu com a cabeça. 72 Isso não pode ser adiado, você vai morrer aqui. Vamos. Pode haver algumas pessoas na cidade de Pelequibal que tenham naves espaciais. Solicite-me e parta o mais rápido possível. Você não pode mais entrar na cidade de Pelequibal, porque as pessoas de lá pensam que você é o líder da Organização de Libertação das Terras Altas e massacraram o demônio que o tornou incontável. Mestre Windu se virou e olhou para Depabilaba. Foi você quem teve essa ideia? Me impedir? Depabilaba balançou a cabeça suavemente. O sonho de Elendar é ter sido a partir do mundo interior de todos, e eu sou o mais próximo de Elendar, então parte do que penso em meu coração, ter sido em sonhos por este planeta. Você me considera o líder da Frente de Libertação das Terras Altas. Quero que você nos lidere e lute ao nosso lado. Assim como Stark, Nassada, Radinor. Crise após crise enfrentar dificuldades, enfrentar a morte e, então, a vitória, disse Pabilar, com a voz embargada. Sempre direi isso, mas a premissa é que está correto. Mestre Windu pronunciou essa frase, não quis mais discutir e seguiu em frente. Eles só querem viver. Não é verdade? Depabilaba gritou com toda a sua força lá de trás. Mestre Windu lançou-lhe um olhar de sosiaio, com uma expressão séria e indiferente. Depois virou-se novamente e disse enquanto caminhava: vamos, Salanda, aqui o mais rápido possível. Talvez haja alguém mais perigoso à espreita. Windu não esperava que a pessoa que ele descreveu como mais perigosa estivesse agora no portão da aldeia de Carivasto. Um manto negro permanecia ali, imóvel. Ao redor, jaziam vários guardas da arca, e ele também cuidava a figura sombria, em volta de todos os assobios sombrios. No entanto, é muito raro que ele não tenha matado, e essas pessoas ainda estão vivas. Corpo corpulento de Carivasto bloqueava a entrada da vila, erguendo dois enormes escudos de energia, como uma muralha de suspiros, bloqueando tudo à sua frente. O escudo de energia foi ativado, um escudo defletor se forma na frente e, ao mesmo tempo, aquelas farpas irregulares estão girando rapidamente. Eu só quero conversar com você, não precisa ficar tão bravo, certo? Disse Darth Martael friamente. Você. Guerral conspiração. Maldito. Carvasto não conseguiu dizer nada e investiu diretamente contra o oponente. Embora seja corpulento e seus escudos sejam extremamente grandes, sua velocidade é inimaginável. Darth Lilin desembainhou seu sabre de luz e o cumprimentou. Com um zumbido, o sabre de luz e o escudo defletor do escudo de energia colidiram, como se duas energias colidissem. Mas então Darth Lilin foi atingida em cheio por essa energia invisível. Ela era ágil e cambaleou no ar para recuperar o equilíbrio, com os dentes de prata acerrados com força, e o sabre de luz foi imediatamente envolvido por um relâmpago da força incomparavelmente poderoso, e então ela atacou novamente com aquele sabre de luz carregado de relâmpagos. A força de sua espada se desdobrou como uma urida furiosa, e o quarto tipo de esgrima de ataque atarou. Essa sequência de esgrima se desdobrava em suas mãos, e o poder era ainda mais impressionante. Incontáveis relâmpagos se entrelaçavam no centro da rede de espadas do sabre de luz, e o ímpeto circundante, entre relâmpagos, trovões, espadas, luz e sombras, era extremamente aterrador. No entanto, o que é chocante é que Carvasto permanece tão estável quanto uma montanha sob tal ofensiva. O escudo de poder em sua mão é realmente como uma muralha de sustos, não importa qual ataque seja,
Ele o bloqueará, e não consegue dar um passo sequer além da piscina trovejante. Mesmo que a velocidade atual de Dartrilin já seja tão alta que os olhos de uma pessoa comum não conseguem acompanhar, Carvasto ainda não demonstra nenhum medo. Cada ataque dela é antecipado, e então ele colide diretamente com força e defesa ainda mais fortes. De repente, Dartrilin encolheu, e no momento em que Carvasto colidiu, o relâmpago da força no sabre de luz em sua mão se condensou em uma longa serpente, que o mordeu logo atrás como um chicote. Clique. Sheila. O som da eletricidade continuava a explodir, mas a expressão de Dartrilin naquele momento era como a de um fantasmal. Carvasto abaixou o escudo e interceptou a serpente de relâmpagos com a mão direita. O relâmpago da força continuou a rondá-lo, mas não conseguiu feri-lo nem um pouco com o mortel. Uma palavra escapou-lhe dos dentes. Logo em seguida, seu outro escudo se chocou contra o chão. Brum! Uma força terrível irrompeu repentinamente debaixo dos meus pés. Tudo ao redor explodiu. Dartrilin ficou repentinamente instável. Sentiu como se estivesse em um vórtice da força, e não havia como escapar. No segundo seguinte, ela só viu uma figura enorme se aproximando dela. Carvasto ergueu o enorme escudo de energia. As farpas serrilhadas ao seu redor giraram rapidamente e se chocaram contra o rosto de Dartrilin. Fortescue capítulo 896. Terra dos Sonhos. Ilusão. 16. No momento em que o escudo de poder de Carvasto estava prestes a esmagar Dartrilin, uma barreira visível surgiu repentinamente para bloqueá-lo. Não importava o quanto Carvasto aumentasse sua força original, não importava o quão resistente fosse o escudo, não importava o quão rápido a serra girasse, era impossível chegar sequer um passo mais perto de Dartrilin. Então, uma força invisível arrastou Dartrilin logo atrás, apenas para ouvir Dartmatael dizer sombriamente: Volte. Essa pessoa é filha do planeta. Filhos do planeta. Dartrilin levantou-se do chão, surpresa com o nome inusitado. O planeta Arencar possui uma enorme força de vontade. Ele aceitou o dom do planeta e se integrou a ele. E por isso que aquele que antes era comum se tomará um ser vivo depois de viver na selva por mais de um ano. Tão poderoso, disse Dartmatael. Ele parou diante de Carvasto e o encarou friamente. Agora, Depabilaba está fazendo a mesma coisa, mas Bilab está fazendo com mais rigor. Se finalmente conseguir, ela estará com a vontade do planeta, fundida em uma só. Vitorioso, o caminho. O rosto de Carvasto começou a ficar onível. Vou lhe mostrar outra opção. É melhor parar e ouvir. Caso contrário, não é nada agradável ser derrotado. Dartmatael zombou. Carvasto quebrou seu escudo sem dizer uma palavra. Dartmatael deu 2 passos para trás, seguido pelo sabre de luz em sua mão. Seu corpo inteiro se transformou repentinamente em fumaça, e ele lutou contra Carl. Seus movimentos eram extremamente rápidos, e Carvasto não conseguia tocá-lo de jeito nenhum. Pelo contrário, cada ataque que ele desferia deixava o adversário humilhado. Aqueles 2 enormes escudos não conseguiram deter os movimentos de Dartmatael. Ele ainda usava a técnica de espada do 4º estilo. Ataru, mas o efeito era completamente diferente do de Dartrilin. Seus ataques são quase onipresentes, quase onipotentes. Seus movimentos são bizarros, sem deixar rastros, e seus passos são extremamente flexíveis, como se toda a sua pessoa tivesse se transformado em fumaça, sem qualquer vestígio de corpo. As crianças do planeta são poderosas, mas não passam de bestas. As bestas são muito mais fortes que os humanos, mas porque os humanos estão no topo e não as bestas. Ensinava Dartmatael enquanto lutava. Por causa do cérebro. Use o cérebro para usar o poder, não o poder para usar o poder. Você não precisa confrontar o oponente de frente, nem precisa evitá-lo covardemente por causa da força dele. O que você precisa fazer é aproveitar ao máximo tudo que o universo oferece. Desde jovem, tudo ao seu redor é essencial. Carvasto rugiu e lançou um ataque, mas Dartmatael nem sequer usou a maniopla de Litliclash, empregando apenas sua destreza com a espada e sua força para combater o oponente. Qualquer um com um olhar perspicaz pode perceber que Carvasto é como uma fera furiosa. Embora perigoso, é completamente impotente. De repente, Dartmatael brilhou, e quando Carvasto brandiu 2 escudos para atacar novamente, ele conseguiu entrar pelo meio dos 2 escudos. Tal ação é absolutamente impossível. Imediatamente, com um estrondo, Carvasto foi atingido em cheio na virilha e se curvou com um grito. No entanto, no instante em que se curvou, Dartmatael já havia recuado 1 metro e, em seguida,
Desferiu outro chute violento no rosto de Carlo de Saver. Se ele tivesse usado um sabre de luz, a cabeça de Carlo teria caldo. Calvasto foi nocauteado imediatamente e caiu no chão atordoado por pelo menos 5 segundos antes de se levantar repentinamente. Mas o sabre de luz vermelho sangue já estava pressionado contra seu pescoço. Incontáveis espíritos negros e ressentidos se enredaram ao redor do sabre de luz, emitindo rajadas de gritos silenciosos. Calvasto desistiu da resistência. Deitou-se no chão, em frente a uma grande fonte, olhando para o céu. Ficou sem palavras. Lealdade a mim, disse Dati Martael friamente. Corunai, mestre, destinou ou não, lealdade, a qualquer um. Então vamos fazer um acordo. Deixe-me fazer uma coisa por você em troca da sua lealdade. Não. Eu vou te ajudar a matar todos os Balavais, disse Desmazaia com leveza. Os olhos de Calvasto se arregalaram de repente, e ele olhou para os outros incrédulo. Volca, separatista. Socorro, Balavaio. Eis que lhe ofereci essa opção. Posso naturalmente influenciar a escolha pelo separatismo. Se eu concordar, então o Balauau certamente perecode. Calvasto deitou-se no chão e desviou o olhar, virando a cabeça na direção da aldeia, com uma expressão muito triste no rosto. Sim. O homem à sua frente afirma que pode influenciar a escolha do separatismo com uma única palavra. O separatismo não é melhor que a República Galáctica. O planeta Arrancar agora está sob controle separatista, e é muito fácil para eles enviarem uma frota para lá. Não se deixe enganar pela brutal batalha no planeta Arrancar, pois, na verdade, é justamente por causa do ambiente único do planeta que nenhum dos lados quer correr a risco de perder mais do que ganhar. Então eles não investem em forças de nível militar. Por exemplo, o Docaus, uma arma de energia cinética aeroespacial que os Balavais sempre usaram para demonstrar seu poder, é apenas um dispositivo que a Confederação de Sistemas Independentes ocasionalmente implanta em alguns planetas para hostilizar o exército da República durante a guerra. Se o separatismo fosse levado a sério entre os Balavais, eles poderiam não ter sobrevivido por mais de 3 dias 71. Mas assim, qual o propósito dessas décadas de guerra? Seja a República Galáctica ou a Confederação de Sistemas Independentes, elas obviamente têm a capacidade de acabar com essa guerra facilmente. Mas, por que essa guerra ainda continua hectares décadas? Corunai, mestre, destino. Calvasto disse novamente. Não quero interferir nas suas escolhas, mas você deve entender que o culpado por trás desta guerra entre os Balavais e os Corunai é a República. Se eles caracterizarem diretamente os Balavais como invasores, expulsando-os de Arrancar, ou proibindo a força a caça aos Corunai, você sabe por quê? A República chamou esta guerra de guerra civil? Perguntou Esmaz ao ler. Calvasto não disse nada. Na verdade, ele já havia obtido a resposta do mestre hindu. É exatamente a mesma resposta que Dati Martael está dando, porque os Balavais pagam impostos à República Galáctica e estão percorrendo os altos escalões da burocracia de Coruscant para liberar a venda de casca de diesel, e muitos congressistas estão comprados. E mesmo aqueles que não estão, não vão arriscar ofender outros conselheiros para apoiar um Corunai de quem nunca ouviram falar. Venha comigo e derrube a República Galáctica. Então, eu lhe darei autonomia. Dati Martael disse novamente. Além disso, a maneira como você usa a força é muito rudimentar. Você pode considerar o Pacto do Crepúsculo. Vai e aprenda. O Pacto do Crepúsculo não o forçará a eliminar seus grilhões, nem o restringirá pela luz e pelas trevas. O único ensinamento lá é como usar a força de forma racional. Eu não interferirei em suas escolhas. O aprendiz está no Pacto do Crepúsculo. Após concluir os estudos, você estará livre para retomar a tribo. O preço, a lealdade. Sim, lealdade. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.